Olá, não sei se alguém já está online aqui. De repente, quem for entrando pode ir me dando algum retorno, se já temos alguém. Eu já apareço online. Aqui está aparecendo que tem uma pessoa online. Duas, olha, talvez já esteja ok, já temos algumas pessoas. Ótimo, beleza. Bom, eu espero que as pessoas que estejam hoje aqui sejam pessoas que também estiveram na live passada, mas caso tenha alguém chegando, caindo aqui de paraquedas, vou me apresentar novamente. Meu nome é Débora Ferraz, eu sou escritora e essa é a nossa segunda aula do curso Romance Por Onde Começar, que é um curso que é voltado para quem quer escrever romance, de repente tem uma ideia ou algumas ideias meio soltas, meio esparsas, e não sabem exatamente como dar o passo inicial. A gente vai tentar dar uma estruturada nessa ideia. Na aula passada falamos sobre a importância de ter um caderno físico, né? Não um caderno digital, não arquivos digitais que se perdem na nuvem, que somem quando a energia acaba no meio do texto e a gente esquece de salvar. Então a gente está falando de um caderno físico mesmo, né? Papel, né? A gente inventou um monte de coisas, mas o nosso cérebro gosta mesmo de papel. E sem falar que no decorrer do tempo, quando a gente for escrevendo e for fazendo as atividades e as tarefas, dá um certo gosto também. A gente vê, à medida que essas páginas vão sendo preenchidas, a gente vai tendo aquele senso de dever cumprido, de que está avançando para alguma coisa, a gente vai percebendo um progresso material. Então eu espero que algumas pessoas já tenham, né, providenciado um caderno físico, deixado 2 páginas em branco no começo. A primeira a gente coloca o nosso nome e a data, porque veja bem, ao longo do tempo a gente vai preencher mais de um caderno, provavelmente, e depois ter lá essa data, né, na capa do caderno, ajuda a gente a se localizar também. Tem até uma anedota engraçada, uma história real, né, sobre o Onetti, o escritor uruguaio, que o último livro dele, ninguém sabe exatamente qual era a ordem que ele queria dar, porque ele saiu escrevendo em vários papéis soltos, e no final, em algum momento, esses papéis caíram ou, se perderam, e ele já estava muito doente, já estava muito sem paciência, já não queria mais colocar as coisas em ordem, e ele simplesmente disse: façam o que quiserem com isso. Já estava cansado, já estava adoecido, e a única parte desse romance que existe uma ordem mais ou menos rastreável. Essa parte é justamente a parte que estava numa agenda, porque essa agenda tem aquela ordem de uma página atrás da outra, né? Então isso foi um pouco mais fácil. Tinha modos de refazer essa ordem. Mas enfim, agora nós já temos umas 19 pessoas, então já vou entrar um pouco no tema que vai ser o tema de hoje, né? A gente colocou o título dessa segunda aula é O Romance Enquanto Máquina, seu funcionamento e a manufatura dessa máquina, né? Como é que é? Eu gosto muito de pensar no romance como uma máquina mesmo, uma máquina que a gente vai manufaturando e vai fazendo ela funcionar, né? Como se fosse aqueles brinquedinhos, não no sentido pejorativo, né? Mas existe uma coisa delicada e uma coisa de artesanato mesmo, de ver como é que vai fazer ele funcionar, né? Ele tem certos mecanismos que a gente vai vendo como funciona, que vão movendo essa engrenagem
para que se obtenha com ele um certo efeito, um efeito de arte, que no final das contas, como é que a gente sabe se funcionou ou não? Quando o artista olha e pensa, ficou bom, ou pelo menos ficou o melhor possível do que eu posso fazer neste momento, né? E qual é a primeira coisa que, na minha opinião, e na opinião de uma porção de autores também, é o que faz um romance funcionar? Essa primeira coisa é o personagem. Por que o personagem? Bom, vamos começar. Hoje eu vou usar um pouquinho mais do quadro. Eu tenho uma dúvida sobre quando eu escrevo no quadro, e eu acho que vocês podem elucidar para mim, eu vou ficar atenta aqui as pessoas que forem comentando, se quando eu escrevo, se vai ficar invertido ou se não. Não sei, eu tô me sentindo totalmente idosa fazendo essa pergunta, né? Idosos que não sabem lidar com tecnologia, mas é parte do que é ser um entusiasta do analógico. Vamos lá. Por exemplo, vocês veem isso direito? Conseguem ler ou tá aparecendo invertido? Parece invertido, então. Ok, temos um jeito de lidar com isso. Vamos lá. Um romance, ele pode funcionar Você pode começar de várias maneiras. Uma das maneiras que é mais comum de se começar o romance é você começar pelo... Pode ajeitar direitinho. Fica longe. É melhor mostrar para a câmera. Fica longe. Tá, fica longe para mostrar para a câmera. Primeira coisa, vamos lá, conceito. Fica mais ok agora? Será que dá para ler? Pronto. Uma das primeiras das coisas que muitas vezes a gente começa quando vai escrever um romance é começar um romance pelo conceito dele, né? Ou seja, essa é uma história sobre sucesso material, não só sobre dinheiro e sobre uma mansão, mas felicidade, amor, família, amigos. É uma das coisas que o escritor pode começar pensando, né? Um conceito. Eu quero escrever um romance sobre a perda da inocência, né? Eu quero um romance sobre o conflito entre os motivos pessoais de alguém e as necessidades da sociedade dessa pessoa, né? Quero um romance que mexa com esse conceito. É uma das formas de começar. E é útil que a gente tenha um pouco, de repente, escreva uma ideia assim, sobre um conceito nesse nosso caderno, né? Vou escrever um romance sobre a busca pelo sucesso. Eu vou escrever um romance sobre a satisfação de, enfim, N possibilidades em cima do conceito. É uma forma de começar, né? Então, isso é uma dessas formas. Existem outras formas de começar? Existem. Existe, por exemplo, a possibilidade de você começar com uma imagem literária, uma imagem simbólica, narrativa, certo? Por exemplo, olha aqui. O farrapo imundo de pó e cinza acumulada deixava um rastro revelador nas pedras da lareira. Essa é uma possibilidade também. A propósito, uma coisa importante a falar neste momento, já que a gente já tem também algumas pessoas, é dizer que as vagas estão se esgotando, né? A aula de hoje é a última aula aberta e a partir daqui a gente vai entrar nas aulas do curso fechado. Nós temos poucas vagas e vai ter também
Quem quiser o material didático, que vai ser enviado no final dessa live aqui, vai ter que enviar um e-mail para dferraz@gmail.com, certo? Também quem tiver interesse nas vagas, é por lá que a gente vai se comunicar, certo? dferraz@gmail.com. E voltando, a questão da imagem. Por exemplo, eu não sei exatamente se isso é verdade, mas o Daniel Galera, por exemplo, quando ele escreveu o romance Barba Ensopada de Sangue, ele disse que a primeira coisa que ele pensou foi justamente nessa ideia, nessa imagem, uma barba ensopada de sangue. E ele pensou, um bom título, mas pra quê? Né? Então, essa imagem, tem pessoas que sonham, por exemplo, nossa, eu tive um sonho que era uma imagem, mas que é tão reveladora, tão simbólica, eu queria escrever um romance destrinchando essa imagem. Uma imagem é outra possibilidade, né? Então, isso aqui é uma imagem literária interessante, né? E há outro modo também de se começar, que é começar meio que numa linha inicial. Tá aqui. Bom, vocês não precisam se preocupar tanto com o conteúdo, a coisa que está aqui escrita, certo? É só que eu quero deixar marcada essa questão do imagem-conceito. Ou com uma linha de abertura, certo? Por exemplo, era uma vez no reino do Ocidente uma gata borralheira sem vocação para o borralho. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? É muito bom esse romance do Daniel, galera. A gente passou, né, do conceito para a imagem e depois para a linha de abertura. Vou tentar escrever aqui meio que invertido. A gente passou do conceito para a imagem e a linha de abertura. Todos três, se você for pensar bem, eles estão falando da mesma história, que é a história da Cinderela. É uma história de sucesso material, não só sobre ir morar numa mansão ou num castelo, enfim, mas também uma história sobre família, sobre amigos, né? Afinal de contas, a Cinderela é uma personagem que está sozinha no mundo e, naturalmente, ela deve querer uma família. É uma coisa que ela não tem. E ela faz isso com a ajuda dos amigos, da fada madrinha, enfim. E também essa imagem do farrapo sujo de cinzas, do borralho, né? E essa voz do narrador que era uma vez uma personagem chamada Cinderela que odiava o borralho. Começar com a personagem, e eu estou usando aqui o exemplo da Cinderela, não é por acaso, é porque é muito provável que os nossos personagens eles tenham pelo menos uma ou duas características parecidas com a característica da Cinderela. O que isso significa? A Cinderela, vamos pensar aqui um pouco na Cinderela, ela tem virtudes que estão ocultas pelo borralho quando a história começa. A história começa, ela é obrigada a limpar para a madrasta e para as irmãs malvadas o tempo inteiro. E essa coisa de ela ter virtudes que estão por baixo dessa camada das roupas e enfim, do trabalho escravo que ela está fazendo e de tudo mais, isso permita que lá no fim, na metade da história, quando você tira todas essas camadas que estão escondendo as virtudes dela,
que essas virtudes venham à tona. E é isso um pouco que os nossos personagens passam por isso ao longo do romance, né? Eu me lembro uma coisa muito interessante de uma das oficinas que eu fiz, que foi a oficina do Assis Brasil. Ele falou uma coisa interessante: os personagens sempre se modificam no romance, né? Um personagem, o modo como ele começa nunca é igual ao modo como ele termina. E ainda que ele não mude completamente, não seja um personagem que se transforme completamente, mas ele muda a forma como ele enxerga o problema dele. E todo personagem no começo, ele tem que ter um problema, né? Segundo lugar, a Cinderela, ela tem uma série de, como é que eu posso dizer, de falhas. A Cinderela, por exemplo, ela, se você pensar bem, vamos entrar um pouco aqui na psicologia da Cinderela. Ela é uma personagem que está cheia de medo, né? O pai está morto, ela tem medo do poder que a madrasta exerce sobre ela. Como é que ela vai resolver esse problema? Ela está sozinha no mundo, a casa é uma armadilha agora. A casa que era o lugar seguro dela, que é a casa do pai, agora está no domínio da madrasta, não tem como fazer nada. O que ela pode fazer? Meu Deus do céu! Ela pode ir para um baile. Ela pode ir para um baile e, de repente, conhecer outras pessoas, de repente, conversar com outras pessoas. Ela pode fazer amigos, ela pode, né, procurar um jeito. Se fosse hoje, ela poderia arrumar um emprego. Como é uma história medieval, eu acredito. Então, acho que isso não era bem uma possibilidade. Eu gosto muito de uma das releituras da Cinderela que tem no cinema, que é um chamado Para Sempre Cinderela. E que tem o Leonardo da Vinci também. É bem interessante isso. Então, quando você parte dessas duas coisas, você tem um tema, você tem uma moral. E Cinderela, você consegue colocar assim, isso bem num roteiro. Ou seja, esse personagem Cinderela, impulsionado pelo medo, quer alcançar um lugar seguro, que é amor e que é uma família. Olha só que coincidência. Nesse mesmo momento, o reino precisa de um herdeiro e o príncipe não quer casar com uma princesa. Ele quer, enfim, conhecer alguém que seja autêntica e que não tenha interesse exatamente em formar alianças. Ele quer conhecer alguém, quer se apaixonar e quer casar assim. Olha só que coincidência, né? Então, é mais ou menos por aí. A que isso nos leva? Eu vou fazer aqui agora uma pequena pausa, porque a partir de agora acho que já dá pra gente estruturar, pensar um pouquinho mais. Digamos, se fosse uma coisa meio aula de Telecurso 2000, vocês lembram do Telecurso 2000? Que eles faziam, né, um apanhado. Bom, então, já fizemos uma introdução aqui sobre, afinal de contas, formas de começar o romance e sobre começar pelo personagem. Por que começamos pelo personagem? Porque o que importa no romance, pelo menos na minha opinião, é o personagem. É por adorar os personagens que estão ali que a gente empatiza com o romance, né? A gente gosta do tema, a gente gosta da moral, pode gostar da moral do romance, mas tudo isso no romance chega pra gente através dos personagens. O tema do romance vem através dos personagens. É uma coisa que não tem como fazer um romance sem. Não dá pra fazer um romance sem personagens. Ainda que você fosse, sei lá, fazer uma história somente com as cadeiras da história, então talvez a cadeira tivesse que ter uma personalidade, né? Então, a partir dessa questão dos personagens, a gente vai pensar sobre o que querem esses personagens, o motivo que faz esses personagens se moverem e quais são os papéis que tem esses personagens e também um método para compor esses personagens sem depender necessariamente de inspiração.
dependendo muito mais de um trabalho duro mesmo, mais de transpiração do que de inspiração, né? Então, é por essas etapas que a aula de hoje vai ser conduzida. Então, para ir nessa próxima etapa, grande pergunta. O que é que querem os seus personagens nessa história? Isso é a questão chave que move todas as histórias do mundo. O que os personagens querem? Eu tinha um professor de roteiro. Para quem não sabe, eu tenho mestrado em narrativas audiovisuais e eu tive um orientador muito bacana chamado Bertrand Lira. E ele que o que os personagens querem tem duas características. Tem que ser uma coisa difícil, mas não impossível. Por quê? Por que tem que ser difícil, mas não impossível? Porque se for uma coisa fácil, não dá 2 cenas e o romance acabou, né? Se for uma coisa fácil, não tem graça. Se for uma coisa, digamos, um personagem que, devo dizer, as pessoas aqui na minha rua não estão ficando em casa, né? Tá tendo muito barulho, espero que não vaze tanto pra ir, né? O que os personagens querem tem que ter um certo grau de dificuldade, porque é assim que a vida é. E as coisas que a gente mais quer, elas têm um grau de dificuldade. As coisas que são realmente importantes na vida, elas não são fáceis. Quero um pudim. Pode ser suficiente para um romance inteiro? Bom, de repente um romance cômico, e se esse pudim não tiver tão acessível, porque se o pudim estiver na geladeira, o romance termina em 2 linhas. E se for uma coisa impossível, então a gente também perde o interesse. É como a gente acaba não tendo aquela empatia com os motivos do personagem. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Então, é uma coisa para vocês se perguntarem. Anota aí essa pergunta. O que é que querem os meus personagens, né? E eu vou dar um exemplo, que é um exemplo de um livro que eu gosto bastante, chamado O Turista Acidental. O primeiro capítulo, você vê a esposa quer que o marido se abra, né? Ela quer que ele converse. Aquela velha história dela fica puxando e porque você nunca conversa, porque você não mostra os seus sentimentos. E ele, o marido, por sua vez, ele quer continuar fechado, ele tem muito medo de entrar nesse jogo por N razões, mas enfim, o que acontece é que nessa cena inicial, o que promove o conflito é uma coisa muito simples. É uma pessoa querendo que a outra se abra e a outra não querendo se abrir. Simples. A gente não precisa, às vezes, a gente pensar, não, eu tenho um conflito com meus personagens, ele tem que querer uma coisa, né? Mas é difícil para ela fazer com que o marido se abra. Por quê? Porque ela não tem controle sobre as ações dele. Nós não temos controle sobre as ações do outro. E, por outro lado, ele não quer se abrir. Então, ele tem que lidar com as consequências de não se abrir também, né? Então, a partir do querer de um personagem com o querer de outro personagem, que nos bons romances, atenção, vai um pequeno aviso. O ideal é que os personagens, todos eles, tenham razões e tenham vontades que sejam legítimas. Por quê? Por que tem que ser legítimo? Porque assim a vida também, né? Em geral, quando a gente briga com uma pessoa, sei lá, briguei com meu chefe. Briguei com meu chefe. Por que você brigou com seu chefe? Ah, porque ele é um folgado, ele fica me passando muito mais tarefas do que são a minha atribuição
e ele nunca agradece. Será que o seu chefe pensa assim? Por que será que ele está te dando mais atribuições, né? Será que ele também não está sobrecarregado por uma outra instância que está superior à dele e que por isso ele está... Ninguém faz nada de graça. Por isso que, às vezes, algumas histórias tendem a ser tão, digamos assim, não quero dizer ruins, né? Porque não, cada um faz o que é melhor, mas algumas histórias são maniqueístas. Por exemplo, uma vilãzinha de Malhação que passa a vida tentando infernizar a mocinha. Poxa, por quê? A menos que ela tenha uma razão muito clara para fazer isso, ela não... Ninguém na própria vida tem o enredo de ser antagonista da vida de ninguém. A gente tá querendo ser protagonista da nossa, né? Tem que colocar para download. Boa dica, Cristiano Baldi. Temos que ver aí como fazer isso. Eu ainda estou engatinhando em todas essas questões, né? Então, como é que a gente chega no que é que o nosso personagem quer? Uma palavra. Motivo. Motivo, e aqui a origem dele, que vem do latim, movere. O que é que move os nossos personagens? No caso, a Cinderela, ela quer casar com o príncipe, ela quer ficar com o príncipe. Não é à toa, não foi um dia que ela acordou e ela estava muito numa boa e muito ok e resolveu, quer saber? Ia ser legal se eu fosse naquele baile e aí eu casasse com aquele príncipe. Não é bem assim, né? Existem coisas que nos movem. Essas coisas podem ser boas ou não tão boas, né? O que faz com que você levante da cama todos os dias? Existe um motivo que move você, que faz você sair de um ponto a outro. A mesma coisa com os personagens. Os personagens se movem de um ponto ao outro porque eles querem algo. E esse motivo que faz eles se moverem, se eu faço ficha de personagem com as características dele, faço e vou mandar por e-mail no material didático um pouco, né, alguns tópicos que eu gosto de destacar sobre os personagens. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre os nossos personagens é o que move esses personagens, né? O que é que eles querem? Qual é a intensidade desse desejo? Quais são os obstáculos que eles têm no caminho? Do que é que eles vão ter que abrir mão para conseguir o que eles querem? A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir uma outra. Na vida, na ficção é igual, é da mesma forma. Você ganha uma coisa, você perde outra. Então, de que forma o seu personagem lida com os obstáculos, né? Essas indagações sobre os personagens, como é que a gente descobre todas essas coisas sobre os nossos personagens? O método mais eficaz é talvez pensando com um certo desconforto sobre nós mesmos. E o que isso significa, pensar com desconforto? Esse conceito eu peguei de... eu acho que foi alguma coisa que o Neil Gaiman falou em alguma entrevista e que eu achei fantástico, então vou usar. O seguinte, o que faz a literatura e a arte serem honestas, e literatura honesta é uma literatura boa, é um certo olhar desconfortável. Vocês já perceberam, por exemplo, certas pessoas que falam de si mesmas de um jeito que lhes deixa muito confortável e que é muito chato de ouvir? Porque você sabe que isso não é assim, sabe? Tem
Tem uma senhora que eu conhecia, que ela chegava, a filha dela era minha amiga, então ela chegava e ela falava assim: ah, minha filha, mas é porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar controlando a vida dos outros, sabe? Eu sou uma pessoa... Olha, quando começa com eu sou uma pessoa que, em geral vem uma mentira depois, né? Geralmente é o que a gente gostaria de ser, ou é como a gente se vê, ou como a gente gostaria que os outros nos vissem. Mas, no fundo, existem razões que movem a gente a fazer uma coisa. Eu acho que a psicanálise tem uma ideia de que tudo que a gente faz é um sintoma. Tudo que a gente faz é sintoma. Se você é um pedófilo e tem sérios problemas e vive pensando se vai ou não fazer o mal a uma criança, isso é um sintoma. Se você viaja para algum país algum país onde a fome está muito grande, você resolve dedicar a sua vida aos trabalhos voluntários, vai ser a Madre Teresa de Calcutá, é um sintoma também. É cruel a gente pensar assim, de que, nossa, se eu faço o bem é um sintoma, se eu faço o mal é um sintoma, mas é um pouco assim. Vamos fazer um exercício. Esse exercício eu me lembro que eu fiz com uma oficina presencial e saiu uma coisa muito, muito engraçada. Vamos pensar. Digamos que tem uma pessoa na sua rua que adore fazer jantares, convidar um monte de gente, né? Tá sempre... Nada deixa essa pessoa mais feliz do que ficar oferecendo jantares, e tá sempre a louça bem posta, e ela tá sempre recebendo esse monte de convidados, e sempre, né, o que você vê de fora? O que a gente vê de fora? A gente vê todo esse movimento, a gente vê a louça, a prataria, a gente vê as bandas afinando, mas o que é que tá por trás disso? Por que essa pessoa dá tantos jantares? Será que ela precisa muito de atenção? Será que ela é uma pessoa solitária? Será que é uma pessoa que está planejando suicídio e não tem mais ninguém para chorar pela sua morte e está querendo se fazer presente? Será que é uma pessoa que quer, como é que se fala, ostentar tudo que tem? Será que é uma pessoa que, no fundo, gostaria que apenas uma pessoa frequentasse essas festas? Aí a gente volta, essa é basicamente a história do Grande Gatsby, né? Que ficava dando festas e mais festas e mais festas, todas essas festas na esperança de que um dia a única pessoa que interessava a ele comparecesse na festa e ele pudesse encontrar novamente, né? Então, já saiu uma possibilidade nessas oficinas que eu achei muito genial, né? Apesar de bastante grotesca. Já disseram que a personagem, ela era viciada em inalar os gases que ficavam no banheiro sempre que as pessoas usavam o banheiro. E então ela dava muitas festas para que as pessoas enchessem a casa dela e fossem muito ao banheiro, para que sempre quando essas pessoas fossem embora ela pudesse ir no banheiro, inalar aqueles gases e ficar, né, e ter um barato. É uma possibilidade, né? Uma possibilidade um pouco grotesca, mas o que esse exercício começa a fazer a gente pensar? Que existem as coisas que a gente vê ali na superfície, né? Que é quando a gente vê todo esse movimento de festas, né? Uma pessoa que faz questão de agradar e tudo mais, mas por quê? Por que é que ela faz isso? Alguma coisa ali ali abaixo faz ela querer isso. Podem ser motivos nobres, por exemplo, esse motivo do Grande Gatsby, que é muito bonito, que é a querer voltar atrás, sendo uma pessoa diferente, querendo ser
ele tem esse problema de que no passado ele era pobre e a pessoa que ele queria, a mulher que ele amava, não podia ficar com ele porque ele era pobre. Então ele quer reproduzir aquelas cenas e todas aquelas festas para que um dia ela possa vir e agora ele é rico. Então ele pode reescrever a história. Muito bonito, né? Ou pode ser uma coisa, ou talvez ela seja uma pessoa extremamente mesquinha e queira aparecer. Ou talvez ela seja viciada em gases de banheiro, né? Então, é uma coisa que a gente pode pensar sobre os nossos personagens. O que eles querem de verdade? Por que é que eles fazem assim? É o momento da gente tirar um pouco o romantismo do olhar. Como a gente faz isso? A gente olha um pouco para si mesmo. É preciso encarar aquele desconforto de pensar, cara, por que eu faço isso? Olha, no fundo eu faço isso por vaidade. Faço isso por causa que quando eu era criança, eu nunca conseguia uma vez nos esportes, porque eu era péssima nos esportes. Então, agora que eu sou dono de mim mesmo e tudo mais, então agora eu vou fazer crossfit e vou ser forte. Eu tenho essa vaidade ferida do passado e eu vou reescrever essa história agora. Vou fazer esse crossfit e vou, ainda que ninguém esteja vendo, eu tô fazendo isso por causa daquele menino que era chamado de magrelo, e enfim. A gente pode dizer, não, mas faço pela saúde, é muito importante. É uma forma da gente falar essas coisas para os outros. Mas pra gente, a gente tem que ser honesto, né? A gente tem que ir atrás de qual é o problema que está por trás das coisas, né? E com os nossos personagens é a mesma coisa. Isso não significa, é claro, que os nossos personagens têm que ser todos péssimos ou todos maravilhosos. Eles têm que ser humanos, porque é isso que faz com que as histórias tenham nuances. E é isso que faz com que as histórias sejam verossímeis, né? Não tem... Em geral, eu acho interessante porque às vezes tem algumas críticas de alguns personagens femininos e que dizem, esse personagem é péssimo porque ele só... isso é totalmente antifeminista porque o personagem tá ali só para ajudar o outro personagem. Eu concordo, isso é péssimo, mas não é só por ser machista, porque é ruim mesmo. Alguém acorda no seu dia e diz, poxa, hoje eu preciso urgentemente fazer com que algum cara mimado da vida encontre o sentido para a vida dele. E depois, não sei, procuro outro cara pra... Em geral, né? A menos que tenha alguma razão para que você queira ajudar a pessoa. Aquilo está relacionado e aquilo se cruza com algum ponto da tua própria história que vai fazer com que essa experiência de talvez ajudar outra pessoa seja boa não só para outra pessoa, mas para você também, né? Então, é um pouco por aí. É isso que faz as histórias serem boas e é isso que fazem elas serem vibrantes. Qual é a grande mágica que acontece quando a gente está elaborando os personagens? Quando a gente encontra o motivo certo de um personagem, é engraçado eu vou falar isso, vai ficar parecendo uma coisa meio sobrenatural, uma coisa meio, sabe, mas talvez seja um pouco sobrenatural mesmo. Você simplesmente sente que é assim. É isso. É na hora que você, autor, acredita naquilo que está escrito. É isso. E na hora que você sente isso, esse é isso, é aí que você dá um grifo, é isso. É isso que move meu personagem. Poxa, se isso move ele, o que é que ele quer? Ele quer tal coisa. E é por aí que a gente vai. Vou dar outro exemplo aqui interessante pra gente pensar
E agora a gente já passou pelo motivo, já passou pelo querer dos personagens e pelo motivo dos personagens. Então a gente vai pelo seguinte: personagens e seus papéis. Como assim? Personagens e seus papéis. O papel da princesa, o papel da bruxa, um pouco por aí. Um pouco por aí. Mas a gente vai pensar só em três papéis nessa história. A gente vai pensar em protagonista, vamos pensar em antagonista e personagem auxiliar. Primeiro, mais óbvio de todos e mais querido de todos, vamos ao nosso protagonista. Protagonista, se a gente for examinar bem na raiz das palavras mesmo, na etimologia da palavra, a gente vai no pró, ou seja, é um personagem que está a favor de quê? Da direção que o romance está tomando, certo? Então, o protagonista da Bela Adormecida é a Princesa Aurora, mas o protagonista do Malévola é a Malévola, certo? Indo novamente para esses personagens bem contos de fada, porque tá meio no imaginário comum aqui de todos. Mas sabe qual é o problema? Os personagens, eles não foram informados de qual é o papel deles. Eu recomendo um filme chamado A Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen, e que em um dado momento, né, tem essa personagem que é a protagonista, que é interpretada pela Mia Farrow. Ela vai sempre ao cinema e ela sempre assiste esse mesmo filme, sempre assiste esse mesmo filme. Então, chega em algum momento, esse filme é A Rosa Púrpura do Cairo, chega em algum ponto, o ator que está lá interpretando o filme, ele para a cena e diz: Você aí na plateia, por que você vem aqui todo dia? Você não já sabe o que termina a história e como é? E ela, né, como assim? É comigo isso? É com você. E aí o personagem sai da tela e sai com ela, quer conhecer ela, quer saber o que é a vida dela, porque ela volta lá sempre. Então o filme para e é um evento, e vai chamar o prefeito, vai chamar a polícia. E quem é que chama? O filme tá lá parado, né? Os outros personagens estão na cena, sem saber o que fazer. E chega um momento que um outro personagem, ele pega e fala: não, mas quer saber? Vamos continuar aqui a história, porque ele nem é o protagonista sou eu. E aí um outro personagem diz: Não, você não é o protagonista sou eu. Não, o protagonista sou eu. Aí é que tá. Cada personagem não sabe qual é o seu papel, certo? Não é assim. O personagem antagonista, ele não sabe que é o antagonista. Ninguém chegou lá e contou pra ele. Ele tá indo naquela cena fazer as coisas que são pra ele, fazer as coisas que ajudam a vida dele aí adiante. Se eu for pensar num modelo bem... Deixa eu ver, um modelo bem clássico, a primeira coisa que me ocorre é justamente esse, da Malévola e da Princesa Aurora, porque nesse a gente vê os dois lados. Mas vamos pensar também em um outro. Vamos pensar na Cinderela. Será que a madrasta sabe que ela é a vilã do filme? Talvez ela ache que a Cinderela é a vilã, né? Poxa, tô aqui sozinha, viúva, pra tomar conta dessa casa inteira. Essa personagem nunca fez nada enquanto o pai estava aqui. E também o pai dela não deixou, sei lá, o dinheiro para ela. Eu tô tendo que sustentar ela. Bom, já que eu tô tendo que sustentar ela, que ela ajude aqui nas coisas da casa, pelo amor de Deus. E tem um ranço tremendo com essa menina, porque enquanto o pai era vivo, ele negligenciava as minhas filhas e só tinha olhos para Cinderela. As minhas filhas cresceram super traumatizadas, porque o padrasto delas não gostava delas. Vai saber os motivos da madrasta, né? Então, é um pouco por aí. Você tem um protagonista, você tem um antagonista, tem um auxiliar, ótimo. Mas pensa, e se todos eles fossem protagonistas da própria vida, né? O que é que eles querem? Ninguém resolve, sabe, eu vou... só de maldade, vou fazer o mal para essa pessoa que eu nem conheço. Não, até se a gente resolve que quer saber, eu vou fazer um mal para essa pessoa.
A gente faz o mal para uma pessoa que a gente conhece. A gente faz o mal para uma pessoa que de alguma forma nos afeta. Outro exemplo, eu vou sempre nos eventos dos filmes, porque, quer dizer, nos modelos dos filmes, porque nem sempre os livros que eu vou citar, e sobretudo os meandros assim, dos personagens, são livros que todo mundo leu. Mas vamos pensar então no filme Amadeu, que fala a história de Mozart, e que na verdade fala da história do Salieri, que era um outro compositor da época de Mozart, que tinha uma inveja tremenda do Mozart. Ele nem conhecia o Mozart, ele não era amigo do Mozart, nem nada, mas ele tinha uma inveja tremenda. Por quê? Porque eu acho que ele até diz isso em uma das falas do filme, que ele fala, Mozart, do alto da sua genialidade, ele fere a minha falta de genialidade. Quando ele consegue fazer isso, me ofende pessoalmente, ofende a todos os mortais que não conseguem ser do tamanho do Mozart para compor. E se me ofende, então eu vou fazer o mal. Mas ele não resolvia, quer saber, eu vou fazer o mal agora para todo mundo. Em geral, a menos que você pense, o mundo inteiro me deve. Que é, por exemplo, uma história de um conto genial do Rubem Fonseca, de um cara que resolve que vai ser o cobrador. Ele se sente ofendido em tudo que foi negado a ele e ele resolve, quer saber, a partir de hoje eu vou sair cobrando. A sociedade inteira me deve muito, então eu vou sair cobrando. Mas ele tem algo que lhe mova a fazer isso. Isso é crucial, que o seu personagem tenha um motivo para fazer o que ele faz. Então, esses 3 papéis que a gente está falando, né, já estamos no top 4 e já estamos chegando perto do final dessa livre, que são, no caso, o protagonista, o antagonista e o auxiliar. É importante que ele seja cristalino nos seus motivos. Se você gosta de um personagem porque, esse personagem eu gosto dele demais, então eu vou fazer um antagonista que faça ele parecer melhor ainda, que é basicamente a trama dos melodramas, né? Eu tenho um personagem, ele é o herói, então o outro vai ser bem mal. Vai ser bem mal porque assim o meu protagonista parece melhor ainda. É desonesto, esse é o problema. Porque a gente precisa dos dois lados exatamente para entender a dimensão do crescimento desses personagens, ou da involução desses personagens, se for o caso, né? Então, vamos lá. Como é que eu começo a proceder a respeito desses personagens? A gente dá um nome a esses personagens, né? Dê ao personagem a dignidade de um nome. O Assis Brasil dizia isso, e eu achava o máximo, porque muita gente hesita em dar um nome ao personagem. Poxa, não sei que nome eu vou dar pra ele, que nome eu vou dar pra ele. Coloca qualquer um, ou coloca o melhor, mas dá um nome pro personagem. Ainda que no final você mude o personagem, o nome do personagem. Eu já mudei o nome de alguns personagens. Já no final da história eu voltei e mudei o nome dele todo, em todos. É fácil no Word. Coloca lá localizar, substituir. Em 2 segundos você muda. E agora a gente vai para o método da descoberta, que é composto de apenas 2 palavrinhas. Mas antes de ir para isso, e eu acho que enquanto uma pessoa que não quer ser identificada gostou da proposta do curso e falou que tinha condições de fornecer uma bolsa para alguém que não tivesse interesse em fazer o curso, mas não tivesse condições de pagar. Então, é o seguinte, de repente, se você for essa pessoa, se você conhece essa pessoa que poderia estar interessada num curso que tem duração de 1 mês e que vai ajudar a compor o romance, passo a passo, o que essa pessoa precisa fazer? A pessoa precisa me enviar 2 coisas para aquele mesmo e-mail, que é o dferraz19@gmail.com. 2 coisas. É uma página e meia do seu melhor texto. Não precisa chegar ao final, porque se dependesse de mim uma página e meia com final,
eu mesma não ia conseguir. Mas 1,5 página, uma amostra do teu texto e uma justificativa de por que a pessoa precisa, no caso, dessa bolsa. Então, se alguém tiver nessa situação ou se conhecer alguém que esteja nessa situação, de preferência, né? Não necessariamente, mas de preferência, pessoas que já esquematicamente, historicamente, já foram negadas a sua voz muitas vezes, por exemplo, pessoas negras, né? Mulheres negras, principalmente. Manda para mim uma amostra do texto, manda uma justificativa e, de repente, essa vaga pode ser tua. Tem uma vaga que é para pessoas que não têm condições de pagar, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Vamos divulgar também mais adiante. E, finalmente, entramos no último tópico, que é o método da descoberta. Como assim método da descoberta? Mas eu já tenho meu personagem. Eu sei o que o meu personagem quer. Ótimo. Mas não custa a gente fazer a prova dos 9. Né? Não custa a gente descobrir mais coisas sobre o personagem. Às vezes a gente acha que sabe tudo sobre o personagem e, de repente, eu te pergunto... que tipo de sapato ele usa? E a gente não sabe dizer. E aí? Porque não importa o sapato, não fala do sapato. Eu nunca li um romance que falava sobre os sapatos do personagem. Tudo bem, talvez não seja importante, mas e se for? Às vezes é. Né? Eu já vi um dos melhores roteiros de filme que tem, sobre um garoto que passa o filme inteiro compartilhando o sapato com a irmã, porque ele perde o sapato da irmã e o pai não tem condições de comprar um outro sapato. Então, no final da história, o sapato está todo estrupiado. Às vezes um detalhe é revelador sobre o personagem, né? E mais, o que é que acontece com os nossos personagens também? E o que é que nós podemos fazer com os personagens sendo deuses das nossas histórias? A gente pode fazer uma coisa fantástica com eles, que nós somos os Murphys, a Lady Murphys, as leis de Murphy dos nossos personagens. O que isso significa? Tudo que pode acontecer de ruim para um personagem, acontece. É igual com a gente. Eu tinha uma coisa que era... na época eu estava com o romance ainda original e estava enviando para concursos e tudo mais, eu já me programava, ou então, quando estava perto da época de imprimir tese, imprimir dissertação, imprimir artigo, eu já me preparava com uma semana para o piti da impressora. Né? Impressoras são grandes inimigos, né? Será que é só comigo? Acho que essa é geral, né? Todo mundo conhece as impressoras temperamentais da época de enviar romance para concurso, de enviar trabalho para o professor que quer impresso. Isso acontece por quê? A gente deixa para a última hora. A pior coisa que pode acontecer se a gente deixa para a última hora, o que é a pior coisa? É uma falha mecânica. Se no meio disso acontece uma falha mecânica, pronto, foi tudo por água abaixo. Então, por que acontece? Porque é a pior coisa que poderia acontecer e a gente se prepara para que aconteça. Olha aí, Débora Gil Pantaleão, já perdi um concurso para efetiva por causa de uma impressora. É exatamente o que acontece. E é previsível, sabe por quê? Porque, em geral, a gente passa a vida inteira sem imprimir muita coisa. A gente imprime nesses momentos específicos, ou seja, ela tá lá como uma caixinha de surpresas, né? Ela tá lá como... tá pronta para dar problema, né? Se você passa... É igual, sei lá, uma pessoa desmemoriada. Você passa um tempão sem conversar com a pessoa, sem se inteirar da vida daquela pessoa, sem inteirar a pessoa da tua vida. Quando você encontra com ela, vocês são dois estranhos. Mesma coisa, impressora, é certo que vai dar errado. E se você tem um personagem que
ele tem a vida... Nossos personagens, assim como a vida deles vai num equilíbrio delicado. Esse é um momento que está colocando muita gente à prova, por exemplo. Digamos que é um personagem que está num casamento de muitos anos, mas que vai conseguindo levar o casamento, porque afinal de contas cada um tem sua vida e ninguém precisa muito ficar um junto do outro. E agora, imagina se acontecesse uma pandemia e todo mundo precisasse ficar em casa. Imagina se. E não é que acontece? Não é isso que acontece com um monte de gente, né? Vamos pensar em outra coisa. Digamos que isso foi um filme que eu assisti. Digamos que tem um homem autista que ele consegue ser funcional, e ele só consegue ser funcional porque o pai dele meio que zela por ele, zela por aqueles hábitos dele. O pai dele compreende as necessidades do filho e consegue, enfim, encaixar. E se o pai morre? Tá aí. É o ponto de partida para que a história comece. Então, o principal método da descoberta sobre o que acontece com o seu personagem é brincar de e se. Vou colocar aqui também. Deixa eu ver nesse canto. E se? E se o avô desse personagem morresse? Eu tenho esse personagem que é uma aspirante atriz, e ela é muito boa no que faz, e ela quer muito ser uma atriz reconhecida. E se, para ser reconhecida, ela tivesse que viajar de avião, mas ela tem medo de altura? E se tem uma personagem que vive muito bem sozinha no apartamento de 22 metros quadrados? E se o namorado resolvesse que vai morar com ela? Com 22 metros quadrados no apartamento? Né? Então é isso que a gente vai fazendo. É assim que a gente vai pondo os nossos personagens para se mexer. É assim que a gente vai vendo como é que eles reagem. Como é que eles reagem? É um pouco essa brincadeira de laboratório mesmo, de descoberta. Chamo de um processo de descoberta porque é realmente assim. Tanto é que quando as pessoas falam, mas se eu começar a planejar meu romance, aí eu não vou ter surpresas. Nossa, não vai parar de ter surpresa. Não vai parar de ter surpresa, porque é essa característica melhor dos personagens, dos bons personagens. Eles nos surpreendem. E eles nos surpreendem em coisas que são óbvias, né? Sabe? É o inevitável. Claro que em algum momento uma personagem que só vive bem porque vive isolada vai ser obrigada a não estar mais tão isolada assim. E um personagem que só vive bem porque tá na rua, em algum momento vai precisar se isolar, né? Então é um pouco isso. É claro que se você tá muito bem sem precisar imprimir as coisas e de repente vai ter que imprimir, é claro que a impressora vai dar problema, é claro. Sabe a impressora de quem não dá problema? Quem está usando ela o tempo inteiro, quem conhece muito bem a sua impressora e conhece tão bem que sabe que com uma semana é o tempo que você precisa se programar para, né, os eventuais problemas dela. Eu, por exemplo, depois de todos esses percalços, eu tenho uma intimidade muito grande com a minha impressora. Eu sei que o cartucho dela sempre vai acabar antes do que eu espero. Eu sei disso já. Ela não me pega de surpresa. Eu sei que ela vai engolir e mastigar papel. Então eu tenho que comprar papel a mais. Eu sei. É claro e simples. Mas então, com aquelas coisas que a gente ainda não está preparado, e os nossos personagens, eles não estão preparados para tudo. É por isso que eles vão passar pelo romance, que eles vão se modificar com o romance. Bom, chegamos então... Mentira, imprimo coisas o tempo todo para as minhas aulas e ela sempre trava em véspera de prova. Mas é isso, você não sabe que ela sempre trava? A minha sempre trava, então eu sei
que eu não posso deixar pra véspera. Eu sei, porque ela faz isso, ela quer atenção. A minha impressora tem uma personalidade fortíssima. Então, eu vou mandar por e-mail para as pessoas, sobre quem já estava pré-inscrito, quem já se inscreveu, quem já mandou e-mail para esse e-mail, né, o dferraz19@gmail.com, vai receber agora meio que uma tarefinha, né, que é justamente para a gente fazer esse esboço do personagem. Tem alguns tópicos, alguns exemplos, algumas questões que eu sugiro pensar sobre o personagem. Nem todas você precisa responder, é verdade. Nem todas você vai ter resposta, mas você pode ter até mais do que isso, né? Eu sugiro que se pense, né? Que se tente, por exemplo, se tem algumas questões do tipo, como é o rosto desse personagem? Aí a gente vai e pensa um pouco sobre como é o rosto desse personagem. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que é terrível, que eu acho, é quando eu tô lendo um romance e alguém diz, ela era tão linda. E eu fico pensando, linda por quê? E se eu não achar, o que é que você acha linda? É porque ela tinha um rosto totalmente, sei lá. Eu gosto de mulheres com... Ela tinha uma boca que era assim, que parecia, sei lá, vamos num clichê, porque é só que me ocorre nessa, né? Quando a gente começa com uma coisa que já é clichê, só arrasta mais clichê, né? Já começou com ela era linda, já vem, tipo, os lábios feito uma fruta madura, né? Terrível, mas é mais ou menos por aí. Me dê uma característica para que eu entenda o que é que você tá achando bonito, né? Para que talvez eu concorde com você. Eu como leitora, eu posso suspender por alguns instantes o que eu acho bonito e o que eu não acho, para entender que, ok, nesse contexto aqui, bonito é isso. A gente tem muito... Quem é leitor de romance de alguns séculos passados, né? Por exemplo, tem uma personagem do Tolstói, do Guerra e Paz, que ela é muito bonita e ela tem um bigodinho. E a gente pensa, olha, hoje isso seria muito bonito, né? Uma personagem que é muito bonita, que não é tão bonita porque é muito magra. Hoje, a Luciana Gimenez disse que você nunca é rica demais nem magra demais, né? É controverso isso, mas enfim. É uma coisa que é uma característica, eu consigo entender o que você está querendo me trazer com isso. Então, fazendo agora um pouco uma coisa meio Telecurso 2000, hoje, na aula de hoje nós vimos que, né, número 1, que você pode partir de um conceito, você pode partir de uma imagem, e com isso você chega no personagem, né? A primeira coisa sobre o personagem é o que quer o seu personagem. A segunda coisa sobre o seu personagem é qual é o motivo desse personagem. O que é que move esse personagem. A quarta coisa, qual é o papel dele na história. Isso pode ser definido depois? Até que pode. Mas a única questão é um personagem que é uma coisa, outro personagem que é uma coisa contrária, né? Ou seja, um personagem protagonista quer ir adiante, um outro personagem que é uma outra coisa que, de repente, não está muito de acordo com o que teu protagonista quer. E, por isso, ele se torna antagonista. A gente viu que a gente vai utilizar um método da descoberta para a gente... o método da descoberta que a gente sabe... para ir destrinchando os nossos personagens. E um pequeno adendo agora, uma historinha que eu vou contar, que eu li no livro que eu tô lendo, A História da Arte, do Gombrich, e que ele fala que não existe arte como a gente conhece. O que existe são artistas. Por que ele fala isso? Ele fala que... ele cita o exemplo de Caravaggio. O que existe, que a gente chama de arte, é basicamente que um artista olhou para uma coisa e tentou ver aquela coisa como se
ela nunca tivesse sido vista antes, né? Então eu tenho uma história para contar. A minha história é sobre um cara que ficou órfão quando ele era criança e, enfim, teve que superar várias adversidades. Eu vou olhar para essa história como se ninguém tivesse contado nunca nenhuma história sobre um órfão. Nunca, né? Essa história está sendo contada pela primeira vez. Nossa, mas história de órfão é o que mais tem na literatura. Não importa. A primeira vez que alguém vai contar essa história desse órfão é você. Então, convém que você olhe para as coisas pela primeira vez, sim, que você coloque um olhar realmente original em cima daquilo. O Caravaggio, ele pintou, e ele foi muito criticado na época, ele fez uma pintura que era do São Pedro escrevendo a Bíblia, né? Tem a história do São Pedro, foi o que foi iluminado para escrever a Bíblia. E o que foi que ele fez, já que ele tinha que fazer, ele recebeu essa incumbência? Ele parou para pensar. Cara, quem era o São Pedro? Ele era um pescador. Ele não era um erudito, ele não era uma pessoa que era acostumada a chegar em casa e pegar, sei lá, pena, tinteiro e sentar e escrever muito tranquilamente, muito inspirado. Não, ele era um trabalhador braçal. Aquilo para ele devia ser uma tortura, devia ser complicado, desajeitado. Então, a primeira versão desse quadro que ele pintou, que foi super controverso, a igreja não gostou muito, foi justamente isso. Ele retratou São Pedro exatamente como um pescador do jeito que ele conhece, um pescador vestido como um pescador e tudo, sem toga, sem, né? Um cara chegando do trabalho, fedendo a peixe, e vai... o anjo tá segurando na mão dele do mesmo jeito que uma professora de alfabetização segura a mão de uma criança. É uma coisa tortuosa, é uma coisa difícil. Isso significa o quê? Por que isso é arte? Porque essa coisa de o São Pedro Pescador escrevendo a história sagrada, que tinha sido já pintada antes dele 200 vezes, ele parou e pensou, não, peraí, como é que eu vejo isso? E foi ver pela primeira vez, e foi colocar um olhar pela primeira vez nisso. E também antecipando o que a gente vai fazer nas nossas próximas aulas no curso. Para quem se inscrever, tem poucas vagas agora, e são poucas vagas, mas tem uma bolsa, que já falamos antes. Quem tiver interesse, quem souber de alguém que possa ter interesse, enviar um e-mail com uma página e meia do melhor texto e uma justificativa de por que você quer essa bolsa. Com isso, a gente vai ter já no nosso caderno um pouco, meio que uma ficha de apresentação, né? Recursos humanos, setor de recursos humanos do nosso romance já vai passar a ter 3 personagens, que é o que a gente vai esboçar. A gente vai esboçar esses 3 personagens com seus interesses, com seus motivos, e é a partir deles que a saga do nosso romance vai começar. Como vai começar? Nas próximas 4 aulas, a gente vai falar sobre sumário e sobre cena. Por que a gente vai fazer isso? Porque para que a gente veja os nossos personagens em ação, né, a gente precisa ver eles fazendo as coisas. A gente precisa ver eles fazendo as coisas, então a gente vai criar cenas. Então a gente vai esboçar cenas. E essas cenas, por sua vez, vão exigir que a gente comece a fazer capítulos. Então a gente vai começar a costurar e alinhavar um capítulo complexo. Alinhavando esse capítulo, a gente vai para aquela questão de fazer, e aí vão para as próximas 4 aulas, que são as 4 aulas finais, a gente vai trabalhar o esboço das cenas-chave. Para quem não estava aqui na aula passada, a gente falou sobre as cenas-chave, que basicamente moldam o romance, né? Ou seja, a gente vai entrar naquela questãozinha de fazer as 2 cenas. Deixa eu ver mais.
isso. Pra cá, né? As duas cenas, inicial e cena final. No meio delas, a gente vai fazer uma cena no meio e mais outra e mais outra. A gente vai entrar nessa coisa das cenas principais, porque assim depois, na cena seguinte, nos momentos seguintes, vocês só vão precisar preencher isso aqui, sem mais o risco de se perder. Na segunda aula da segunda semana, a gente vai fazer um diagrama visual, que é aquela coisa meio o CSI do romancista, né? A gente vai fazer um painel, conseguir localizar o nosso romance e a evolução dos nossos personagens num quadro visual, porque assim, a gente bate o olho e a gente entende o que é que a gente está fazendo, né? Passou 2 semanas sem mexer no romance. Volta lá, bate o olho, tá, saquei, entendi. E a gente vai fazer também uma linha dramática, que é o que o personagem fez e o que aconteceu depois, e o que aconteceu depois desse depois, e depois desse depois. E com isso, na aula final, que vai ser a aula 8, a gente vai chegar no roteiro do romance. Vai chegar no final com o roteiro e com algumas cenas principais já esboçadas. Esse quadro, e assim a gente não se perde mais, né? A gente consegue ter uma clareza muito boa e consegue estruturar, consegue botar método nessa coisa que, assim, no começo é um pouco difícil e meio intangível do romance. Temos ainda, vou fazer mais alguns minutinhos de algumas perguntas, né? Só para responder algumas. Então, eu tô aqui com o Thiago Germano, que, para quem não sabe, é por acaso meu marido, e que está me ajudando enquanto eu estou nessa fase, pessoas idosas que não sabem lidar com tecnologia. Então, ele está me ajudando, às vezes, anotando algumas perguntas. Então. Não teve nenhuma pergunta, mas eu tenho uma pergunta, eu vou até formular e colocar aqui para todo mundo ler. Você falou de clareza no motivo. Isso não prejudica os personagens complexos ou opacos ou circulares, como se fala ultimamente depois do James Wood opaco? Então, a clareza no motivo, a gente tem, mas o personagem não tem. Quando a gente fala que os personagens, eles nos surpreendem, a coisa do personagem opaco e, enfim, personagens planos, personagens redondos e tudo mais. O que é que acontece? A clareza no motivo do personagem na verdade, não é tanto sobre o que é que ele quer. Até porque no começo da história, quase sempre o personagem não sabe o que ele quer. Ele pensa que ele quer uma coisa, né? Ou então, tem um trecho da música do Rolling Stones que nossa, pode colocar na parede, assim, pinta na parede. Bota um post-it com esse trecho que, enquanto estiver escrevendo um romance, que é mais ou menos assim. A música diz: You can't always get what you want. Ou seja, você não pode ter sempre o que você quer. Mas se você tentar algumas vezes, você vai acabar conseguindo o que você precisa. É isso. Um exemplo que é o seguinte: a gente começa a história e aí o que é que o personagem quer no começo da história? O personagem quer, digamos, o exemplo que me ocorre agora. O personagem, não sei se vocês assistiram um filme que saiu sobre o Armstrong que foi para a Lua, o astronauta que foi para a Lua. Você pensa, o que é que ele quer? Ele quer ir para a Lua. Só que quando chega lá pelo meio da história, você acaba descobrindo que o que é que ele quer de verdade não é só ir para a Lua. Ele quer superar o luto pela filha que morreu. Tinha uma filha, a filha morreu,
e ele não queria falar sobre isso, não queria tornar isso ainda mais real do que era, falando a respeito do assunto. E eu gostava de brincar dizendo: meu amigo, o cara foi até a Lua para não discutir a relação com a mulher e falar sobre a menina que tinha morrido. O cara vai pra Lua, mas ele não resolve os problemas internos dele. Então é mais ou menos o seguinte: existe um conflito interno, existe um conflito externo, mas o motivo não é o conflito e o motivo não é o que o personagem quer. O motivo é o que move o personagem, né? É mais ou menos o seguinte: quero ser piloto de Fórmula 1. Mas por que você quer isso? Qual o motivo de você querer isso? Poderia ser uma outra coisa, né? O personagem quer encontrar... Olha, por exemplo, eu estava trabalhando numa história e quando eu dou exemplo sobre as coisas que eu trabalho, não é porque eu acho que seja a coisa mais genial do mundo para falar, não. Mas é porque essas eu sei mais ou menos o percurso, né? Eu comecei uma história que o personagem queria entrevistar a única pessoa que ele não conseguiu entrevistar a respeito de uma morte, possivelmente acidental, mas que ele não acredita que seja acidental, e que vitimou 2 meninas. Uma das meninas era a namoradinha dele quando eles eram adolescentes. Então tem um pouco isso. O que ele quer no começo da história, ou o que ele diz querer, é ir lá entrevistar esse cara para escrever a história. Mas será que é isso mesmo que ele quer? Aí é que entra a questão da descoberta. E se acontecesse tal outra coisa? E se acontecesse tal outra coisa? No meio dessas descobertas, a gente acaba descobrindo que, na verdade, o que ele queria era outra coisa. Que, na verdade, isso era só um motivo, uma capa, né, do desejo que estava encobrindo outras coisas. Né? É mais ou menos o seguinte: eu quero que... Deixa eu ver. Eu quero que o meu irmão passe a levar o lixo para fora. Em geral, isso não é um bom motivo, porque não é nada que esteja no controle dele. Mas, enfim, eu quero que meu irmão mude quem ele é. Mas, no fundo, por que eu quero isso? Se a gente for no motivo disso, o que é que me move a querer isso? Será que por trás disso não está, de repente, o fato de que eu tinha um outro irmão que morreu e esse outro irmão, que eu era muito apegada, eu quero transformar nesse outro, né? Então, é isso. O motivo, o que eu falo de ter uma certa clareza no motivo dos personagens, nunca é tanto uma coisa objetiva. O que move os personagens está mais na gama do tema, está mais na gama de um sentimento, algo como necessidade de atenção, necessidade de continuar com velhos padrões. Tem um dos romances também do Daniel Galera, que tem uma personagem que é o Cordilheira, que eu reli recentemente, e eu fiquei bem surpresa, porque a história toda ela fica dizendo que tudo que ela quer é ter um filho. Ela tá muito desesperada por ter um filho, ela quer ser mãe, ela quer ser mãe, ela quer ser mãe. E, no final das contas, você percebe qual era isso é o que ela quer. Mas o motivo é que a mãe já tinha morrido, ela já nunca teve mãe. A única pessoa que ela tinha na vida era o pai, que morreu também. Então ela não tem família nenhuma. Então ela quer ter... Quando ela diz eu quero ter um filho, quero ter um filho, quero ter um filho, o que ela quer, na verdade, é que o pai não tenha morrido. O que ela quer, na verdade, é não estar sozinha no mundo. O que move ela a fazer todas aquelas coisas e sair do Brasil, ir para a Argentina, e
se relacionar com uma pessoa mais maluca possível, para ainda assim, afinal de contas, esse cara maluco é capaz de gerar filhos. O que está por trás disso é uma vontade imensa de ser protegida. É um pouco por aí. Então o motivo vai mais nesses meandros e a gente fica sempre um pouco atrás dele, né? Então é um pouco por aí que vai a questão do motivo. O Tiago lembrou aqui a pergunta que o Leandro fez, que infelizmente eu não tinha registrado. Débora, um romance pode ter 4 personagens principais, protagonistas, isso pode complicar a vida do escritor? Não tem problema nenhum um romance ter 4 personagens protagonistas. Pode ser mais difícil, mas mais fácil não vai ser de qualquer maneira. Fácil não vai ser de jeito nenhum. Então, se a ideia surgiu com esses 4 personagens, a grande questão é que nos mantenhamos sempre o máximo possível fiéis à ideia, né? Às vezes a gente tenta, não, eu não vou fazer assim porque assim vai ficar muito difícil e aí não vai dar. Acaba não dando certo. Mas sim, é perfeitamente possível. Aliás, os grandes romances são feitos com mais de um protagonista, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que aliás, louvável que tenha mais de um protagonista. O próprio Tiago fez uma pergunta interessante, como é que fica todo esse esquema quando se lida com um personagem histórico? O personagem histórico é a mesma coisa de um personagem contemporâneo. Exige um pouco mais de pesquisa, talvez. Talvez não, com certeza, porque a gente consegue até ser um pouco preguiçoso com personagens contemporâneos. Com personagens históricos a gente precisa enfatizar um pouco mais na pesquisa. A gente vai abordar a pesquisa, né, nessa próxima aula, quando a gente está falando sobre sumário, né, e sobre história de fundo, que vem meio que a reboque. Mas é igual. Eu nunca escrevi com um personagem histórico, mas eu vou citar de novo Assis Brasil, porque foi uma experiência maravilhosa ter estudado com ele, né? Eu fui aluna do doutorado em escrita criativa por 4 anos, e inclusive nesse material que eu vou enviar, o livro dele está nas recomendações de leitura. Ele escreveu sobre um personagem histórico que foi o Bonpland, era isso, amor? No Figura na Sombra. Figura na Sombra. Ele fala sobre um personagem histórico que era a pessoa que ficava à sombra de um grande personagem histórico, né? E ele foi escrevendo, e que é engraçado porque em algum momento ele não estava conseguindo ir adiante com a história e ele percebeu que ele estava incorrendo num erro clássico. Ele disse que deu risada com isso. Ele disse, eu estou cometendo aqui um erro de principiante, que eu não estou lembrando que o meu personagem não é o botânico importante, é a figura na sombra, é esse outro, né? Eu tenho que me lembrar qual é o motivo dele. Eu tenho que me lembrar que o meu personagem não é auxiliar, não nessa história. Nessa história ele é o protagonista, né? Então é a mesma coisa. Um personagem que é histórico, digamos que eu resolvi pegar como personagem, para mim, o chefe da cavalaria de Napoleão. Não muda nada. Todas as coisas que eu vou enfatizar dele, ou que eu vou procurar saber sobre ele, são as mesmas. Com relação à fidedignidade, mas eu não sei que sapato, eu tô pegando esse exemplo porque foi uma pessoa, eu não sei exatamente que sapato ele usava. O que é que você sabe sobre ele de palpável, né? Todo o decurso de você esboçar o personagem é a mesma coisa. Eu acho que é interessante aqui, todo personagem
exemplos reais, eles estão submetidos a uma narrativa. A gente conhece eles por causa de uma narrativa. Bom, mas a Maia faz uma pergunta aqui. Você acha que as motivações dos personagens devem ser explícitas na história ou podemos trabalhar isso na narrativa de forma mais sutil? Sempre sutil, sempre, porque, de novo, a gente esquece que a gente não chega para as pessoas. Ok, aqui eu fui fazer como eu estava me apresentando e tudo mais, eu chegar e dizer, oi, eu sou Débora Ferraz, eu sou escritora, é estranhíssimo, porque eu não chego para as pessoas na rua, sei lá, na venda da esquina, para pegar sei lá, comprar alguma coisa que faz muito tempo que eu não faço, aliás. Mas enfim, se eu chego num lugar para fazer alguma coisa, eu não chego dizendo, oi, eu sou Débora Ferraz, eu sou escritora, eu estou tentando dar um curso e você teria, sei lá, pilhas para minha lanterna para me ajudar na iluminação de hoje? Não, a gente chega e a gente mostra quem a gente é sutilmente. Dizem que pessoas que fazem, enfim, que são muito perceptivas ou que são muito, sei lá, dizem que os psicólogos, quando a gente, dizem, eu não sei se isso é verdade, dizem que o psicólogo começa a analisar a gente, se a gente senta no divã ou senta na cadeira, né? Nisso a gente já está mostrando quem é. Em milhões de coisas que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando quais são as minhas intenções e o que é que eu quero e quem é que eu sou. Eu estou mostrando isso o tempo inteiro, sem querer. Então, a gente que está fazendo os personagens, que está construindo eles, a gente precisa saber que eles são assim. Mas o jeito como entra na narrativa, isso é muito sutil, é claro. A gente vai ter uma ficha deles. Vai. Isso ajuda a gente a, por exemplo, o personagem tem um cabelo curto na página 10 e lá na página 40 ele nem tem cabelo. Como foi que aconteceu isso? Né? Então, isso a gente escreve para ficar no caderno, para ficar na memória, e porque às vezes essas informações salvam a gente lá no final. Teve essa edição nova do Clube da Luta, o livro, que eu li, e parece que o Chuck Palahniuk, quando ele estava perto do final da história, ele não sabia mais como fechar. Como é que eu vou encerrar esse negócio? E ele descobriu numa das cenas que o personagem nunca conseguia fazer o explosivo funcionar com, sei lá, com sabão. Tem alguma informação que era tipo, sabão nunca funcionou comigo. Não é bem sabão, é alguma outra coisa. Mas ele dizia, isso nunca funcionou comigo. Nitroglicerina. Triglicerina? Nitroglicerina. Nitroglicerina nunca funcionou comigo. Então, no final, como a única coisa que tinha disponível era nitroglicerina... Isso. Desculpa. Era como fazer nitroglicerina, né? Isso. Era com glicerina e com algumas outras... enfim. Mas ele tava naquele momento, meu Deus, como é que eu fecho isso? E ele voltou no começo e ele encontrou isso. Esse elemento, essa coisa, fazer isso na banheira nunca funcionou comigo. E ele pensou, é isso. A história vai fechar por causa dessa pequena peculiaridade do personagem, né? Então, é mais ou menos por aí. As falhas dos nossos personagens vão depor contra eles o tempo todo, assim como as nossas próprias falhas depõem contra a gente o tempo todo. Todas as coisas para as quais os personagens não estão preparados que aconteça, vão acontecer, né? E isso não é tanto porque a gente seja... Como é que eu posso dizer? Não é que a gente seja sádico com os personagens, mas é porque eles precisam, né? Os personagens, eles não podem ter sempre o que querem, porque o que vai fazer com que eles avancem são justamente as surpresas. Tem uma pergunta importante do Ricardo Oliveira. Eu percebi que nem todas estão chegando aqui pelo computador, mas eu recuperei no celular. Qual é a data da última aula? E aí, depois você pode responder a última pergunta, que é do Elias, que geralmente escreva um rascunho
complexo do texto, sem planejamento, e depois volto reescrevendo e cortando os personagens do mesmo jeito, colocando características, etc. Isso seria um problema? Não, não é um problema. É virtude. Eu, quando escrevo o meu primeiro rascunho, ele vai como foi. Escrevo. Aliás, essa é a recomendação, que o primeiro rascunho ele seja escrito rápido. Né? Os detalhes e tudo mais, a gente não usa. Ah, mas então eu vou escrever todos esses detalhes sobre o personagem e eu não vou usar? Você vai usar. Mas isso que você vai fazer, né, esse roteiro, que inclusive vai no exercício e tudo mais, eles vão ficar, à medida que você escreve eles no papel, eles ficam na sua cabeça. É como se o caderno, ele agora sabe o retrato de Dorian Gray? Tudo que acontece com o personagem vai pro quadro, tudo que aconteceu no seu caderno vai ficar gravado no seu cérebro. E a partir daí, você sempre vai saber quem é o seu personagem. E na hora que você esquecer, você vai poder voltar lá. E se a cena não estiver muito boa e você não reconhece os personagens, você volta lá. Né? Então, isso é meio que uma ficha criminal, digamos assim, do Departamento de Recursos Humanos. Sabe, quando a gente trabalha, a gente fornece para a empresa aquele monte de informações sobre a gente, sei lá, tipo sanguíneo e tudo mais. A maior parte delas pode ser que nunca seja usada. Mas se você desmaia no meio do trabalho, alguém pode, de repente, ter a ideia de ir lá olhar na tua ficha para ver se, de repente, você é diabético. Né? Ou aquela informação daquela ficha vai fazer com que o teu nome vá para a lista de aniversários e você fique totalmente constrangido no dia do seu aniversário, que todo mundo sabe que é o dia e você não queria que soubessem. Enfim, essas questões que são importantes. Que a gente não use tudo, ou que a gente não diga tudo, é uma coisa, porque às vezes a gente pensa que não está dizendo, mas a gente tá. Tem um outro exercício que eu adorava fazer, era você falar de uma coisa. Teve esse exercício, uma vez que a gente fez numa oficina, que era... Imagine a pessoa que sonhou, teve um pesadelo terrível, com uns cachorros raivosos, que estava sendo perseguido por um cachorro raivoso, e esse personagem acordou e foi para a cozinha. Então você vai descrever essa cozinha, o personagem tá com isso na cabeça, mas ele não pode falar sobre o sonho com os cachorros. Ele só vai descrever a cozinha. E sem querer, né, você percebia a atmosfera não era a mesma que se você tivesse simplesmente descrito a cozinha. Então é isso, tem algumas coisas que elas ajudam na atmosfera e elas ajudam você como escritor, mas que pro leitor elas não vão estar lá escritas e tudo mais, porque pro leitor não interessa isso, pro leitor interessa o trabalho pronto. A gente tem que trabalhar um bocado de coisa que vai ficar no caderno e vai ficar só pra gente, mas isso a gente não sabe a diferença que faz na hora que a gente tá no papel. Então a pergunta do Ricardo Oliveira sobre a última aula, quando vai ser a última aula, os últimos detalhes, como é que se inscrevem, é isso. A última aula vai ser na última semana de abril, eu tô sem o calendário agora, mas que por acaso abril teve justamente 5 semanas, essa foi a primeira semana, e as próximas 4 vão ser as 4 semanas do nosso curso fechado. Então a última aula vai ser na sexta-feira. As aulas vão continuar sendo nesse horário. As pessoas que forem se inscrevendo, mandem e-mail para o dferraz19@gmail.com, né? À medida que for fazendo a matrícula, que o curso inteiro tá num preço bem módico, porque a minha ideia é, na verdade, que a gente escreva mesmo, que a gente fique em casa e que a gente escreva. Né? Não posso fazer de graça porque com a minha internet não é de graça, mas R$150 o curso inteiro, 2 aulas por semana. Eu mando material por e-mail
esse material vai ajudando a gente a compor, a trabalhar no nosso caderno. A gente volta aqui. A partir de agora, as aulas vão ser pelo Zoom. Nesse e-mail, as pessoas que forem se matriculando, porque também não interessa muito eu ficar dando muitos detalhes sobre o Zoom para quem, na verdade, só queria essas 2 aulas mesmo, para dar o ponto de partida, né? Mas, enfim, para as pessoas que se inscreveram já tem, aliás, muita gente inscrita, inclusive tem pouca vaga, vão receber um e-mail sobre como fazer para cadastrar no Zoom, fazer o download e tudo mais, porque assim essas pessoas vão poder estar online também e falar também junto comigo, né? Trazerem as dúvidas, porque eu vou mandar agora o exercício, muita gente vai fazer, vai ter dúvida, vai mandar para mim também para eu corrigir as atividades, né? Para a gente ver se está, enfim, ajudando. E é isso. Então, para se inscrever, manda e-mail para mim. Quero concorrer à bolsa. Manda uma página e meia do teu melhor texto e mais uma carta justificando por que é que você quer essa bolsa. Não preciso da bolsa, então manda um e-mail. Eu vou te passar. Por enquanto a gente só está trabalhando com o depósito, né? Então eu vou passar o número da conta para receber o depósito. Uma vez que o depósito for confirmado, você está matriculado. E nos vemos então na próxima quarta-feira, também às 8 horas. A menos que, digamos que todos os alunos resolvam que, não, mas o melhor horário para mim, na verdade, é 6 da tarde. Aí a gente, enfim, conversa, vê, mas o horário que eu considero melhor é esse mesmo, porque em geral é o horário que as coisas já, né, o dia já diminuiu o ritmo. E eu espero que vocês aproveitem o fim de semana para trabalharem nos personagens, para que a gente já dê essa engatada inicial para ir para o próximo passo, que é o trabalho das cenas. Porque aí agora a gente vai entrar na coisa mesmo do que é que vai ser usado no romance, né? Quando a gente escreve o personagem, essa lista, essa ficha corrida do personagem, a gente não coloca inteira no romance, mas a cena já é material para o romance, já é tipo a primeira página do teu romance. Então, espero que vocês aproveitem aí o fim de semana para trabalhar nisso, porque vai ser trabalho pesado daqui para frente, ok? Então, é isso, gente. Obrigada quem ficou aqui até o final. Obrigada para quem divulgou e para quem ainda vai divulgar, né, essa vaga. E foi um prazer aqui estar com vocês e fazer isso assim na live. A gente fica um pouco distante porque afinal de contas é só eu falando por aqui, mas nas próximas, que vai ser mais uma videoconferência maior, acho que a gente vai ficar mais conectado, né? Então, um abraço. Logo em seguir, as pessoas que já estavam inscritas e que já tinham feito pré-reserva, já tinham mandado e-mail, vão receber o material já didático. Quem ainda não mandou e-mail e quer o material didático, manda um e-mail dizendo que quer o material didático, enfim. Eu sou uma pessoa, né? Não sou... Nada está automatizado, então... É só você pensar que é como se você quisesse falar comigo sobre qualquer coisa. Esse é meu e-mail, você manda um e-mail pra mim e diz o que é que você quer e a gente responde. Tá certo? Um abraço e boa noite pra vocês. Bons romances para todos.